Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à nossa segunda lista com questões focadas na prova da FRR. E a primeira questão é a questão do PSS1, que diz o seguinte: para verificar a digestão de lipídios, foram colocados em 5 tubos de ensaios óleo de soja, água e secreções digestivas, em diferentes valores de pH, como indica a tabela. O volume de cada substância utilizada por tubo foi idêntico. Aí ele colocou aí, né, pessoal, o tubo 1, o tubo 2, tubo 3, tubo 4, tubo 5, com diferentes faixas de pH, como vocês podem observar na tabela. O que ele quer saber? A unidade de ácidos graxos e de glicerol serão encontradas nos tubos? Bom, essa questão é uma questão sobre enzimas. E quando nós falamos de enzimas, a gente lembra daquela famosa frase: toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína são enzimas. Quando eu falo de enzimas, que são proteínas importantes, elas têm a função de diminuir a energia de ativação de uma reação, ou seja, elas aceleram a reação e faz com que você gaste menos energia para que a reação aconteça. Então, elas têm a função de reduzir essa energia de ativação da reação. Quando eu falo de enzima, eu lembro que elas são específicas, ou seja, quando eu tenho uma enzima que digere proteína, por exemplo, uma protease, ela só vai digerir proteínas. Se eu tenho uma enzima que quebra lipídio, por exemplo, lipase, ela só vai quebrar lipídios, ou seja, elas estão sempre específicas e nunca inespecíficas. E quando eu falo de enzima, existem lá basicamente 3 fatores que alteram a atividade enzimática, que é o pH, ou seja, existem enzimas que agem em pH básico, em pH ácido, em pH neutro, existem enzimas que agem em certas faixas de temperatura e a concentração do substrato. Aí, ó, na questão ele colocou 5 tubos com faixas de pH diferentes. No tubo 1 ele colocou óleo de soja, água e bile. Observa, pessoal, que aí não vai ter uma quebra desse óleo de soja. Você tem a bile, que emulsifica a gordura que o fígado produz, que tem sais biliares, mas não tem enzima para quebrar os lipídios do óleo de soja. Então, no tubo 1, não tem como acontecer, pessoal, processos de digestão. Número 2, óleo de soja, água mais lipases pancreáticas. No caso aí eu tenho enzimas, eu vou ter o substrato que vai ser o óleo de soja para as enzimas quebrarem, mas eu tenho um problema. Eu tenho uma faixa de pH inadequada, porque a lipase que é pancreática, ela age no duodeno e não no estômago. E as lipases pancreáticas que agem no duodeno, elas agem numa faixa de pH básico, ou seja, o número 2 também não vai ter digestão. Número 3, óleo de soja, água, lipases pancreáticas e bile. Ó, tem até a bile que vai facilitar as lipases pancreáticas a digerir no óleo de soja. Por quê? Porque a bile tem sais biliares que funcionam como emulsificadores de gordura, ou seja, facilitam a quebra de gordura. O problema é aqui, mais uma vez, é a faixa de pH que é inadequada para as enzimas. Ou seja, lembra que as enzimas têm uma faixa de pH ideal, no caso da lipase pancreática, um pH básico. O pH igual a 3 é um pH ácido. Então, no tubo 3 também não vai ter digestão. No tubo 4, óleo de soja, água e lipases pancreáticas. Você vai ter lipase pancreática, que vai ser a enzima, vai ter lá um meio, que vai ser a água, e vai ter o óleo de soja, que vai ser o substrato. E o pH aqui, ele é ideal, é um pH igual a 8, ou seja, nesse tubo aqui, você vai ter quebra do óleo de soja em ácido graxo e glicerol, que é o que ele quer saber na questão, né? São lá substratos para você formar, por exemplo, glicerídeos. No tubo 5, você tem óleo de soja, água, lipase pancreática e bile, ou seja, você tem um facilitador, um emulsificador de gordura que vai facilitar a quebra de gordura. Nesse tubo 5, a faixa de pH está correta e também acontece digestão. Só que no tubo 5, ela vai ser mais rápida do que no tubo 4. Por que, professor? Porque tem aqui, ó, a bile. A bile, ela emulsifica a gordura e facilita a quebra. Então, vamos às alternativas com o que ele quer dizer. Unidade de ácidos graxos e glicerol serão encontrados nos tubos. Letra A, 1 e 4. Não, nós acabamos de falar que no tubo 1 não vai ter digestão do óleo de soja. Ele não vai virar ácido graxo e glicerol. Letra B, 2 e 3. Também acabamos de ver que não tem digestão. Letra C, 3 e 5. 3 não se encaixa, o 5 sim, mas também não pode ser a resposta, porque no tubo 3 não vai ter quebra do óleo de soja em ácido graxo e glicerol. Letra D, 1 e 2
também não pode acontecer. Nós vimos o porquê, tem a ver com o pH, e no tubo 1 não tem a lipase, que é a enzima. E letra E é a resposta, 4 e 5, sendo que no tubo 5 essas unidades serão reproduzidas mais rapidamente. Sim, porque lá tem a bile, que facilita a quebra de gordura.